Guardando os portões, é sobre isso que vamos falar hoje, no Awakening Live, Awakening Wednesdays. Eu sou Jennifer Leclerc, fundadora do movimento global Awakening Prayer Hubs. Estamos em mais de 100 nações. A sua pode ser a próxima. Estamos plantando hubs em cidades ao redor do mundo. Antes de começarmos, lembre-se, seus alertas estão prontos para avisar quando essas transmissões estiverem ao vivo. Lembre-se, estamos lendo e vou falar sobre o meu livro, The Intercessor's Devotional. Pegue uma cópia disso no meu site, em jenniferleclerc.org. Ou você pode encontrá-lo na Amazon. Você também pode obter um presente gratuito, um download de livro gratuito apenas por visitar awakeningprayerhubs.com. Esperamos que você se junte a nós para que possamos equipá-lo para ver avivamento e despertar em sua cidade, em sua nação. Agora, vamos olhar para isso. Isso é chamado de guardar os portões. E vou ler uma escritura, 2 Crônicas 23, versículo 19. E ele colocou os porteiros nos portões da casa do Senhor, para que ninguém que fosse de alguma forma de fato impuro pudesse entrar. Pense sobre isso. Eles tinham um padrão para quem iria passar por aquele portão. Qualquer pessoa impura, de qualquer forma, não deveria entrar, não poderia entrar, eles não seriam permitidos. E isso revela. Veja, temos que guardar os portões em nossa cidade. Temos que decidir, podemos decidir, devemos decidir o que entra e o que fica de fora. Precisamos fechar coisas sombrias, afastar demônios e tudo que não se parece com Jesus. Falo do reino espiritual. Vamos olhar para isso. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por abrir os olhos do teu povo, dos teus intercessores hoje, para verem sua responsabilidade de guardar os portões. Todos tenhamos unções de oração, alguns são chamados como guardiões. Eu te agradeço, Senhor, que todos nós temos responsabilidade de guardar os portões. Ajude-nos a agarrar isso em nome de Jesus. Então vou começar a ler e a explicar. Um guardião é aquele que guarda o portão, ou seja, aquele que controla o acesso. Agora, isso não é um controle ruim, isso é um bom controle. Um intercessor é aquele que intercede, aquele que se coloca entre o inimigo e o povo de Deus para impedir o acesso, ou entre Deus e seu povo para interceder por eles. E assim você vê, um guardião é aquele que guarda o portão, controla o acesso. Um intercessor é aquele que intercede. Então, um intercessor guardião será um intercessor que se coloca na brecha para proibir ou permitir coisas na cidade, na igreja, na família, qualquer esfera ou metron que você tenha. Todos nós temos um metron diferente. Você é o guardião da sua família. Seja o guardião do seu negócio, grupo de voluntários, cidade, nação. Existem níveis. Deus está levantando intercessores guardiões nesta era que tem um senso aguçado do que deve ser permitido em um território e do que deve ser completamente excluído. Eles estão, de uma maneira muito real, guardando os portões espirituais. Eles estão formando uma muralha, por assim dizer, proibindo o acesso a intrusos não autorizados e forças demoníacas. Agora, os guardiões deixam o Rei da Glória entrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre, certo? E assim, queremos convidar os anjos. Queremos preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. Queremos deixar o Espírito Santo entrar livremente em nossas igrejas, em nossas famílias. Podemos excluí-lo inadvertidamente. Podemos afastar. Então, nós, como guardiões, parte da nossa responsabilidade é criar uma atmosfera que seja propícia para que o Rei da Glória venha e permaneça. Não só habite, mas permaneça. Então, o guardião não é apenas sobre o démon, o vigia não é apenas sobre o démon. Também se trata do Rei da Glória e de convidá-lo a entrar e orar, que os corações das pessoas sejam receptivos para receber o que ele está fazendo e como ele está se movendo em uma atmosfera. Os guardiões, então, são especialistas em usar as chaves do reino, que Jesus descreveu em Mateus 18, versículo 18. Agora, vou ler na versão clássica amplificada, Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo o que proibirdes e declarardes impróprio e ilegal na terra, deve ser o que já está proibido no céu. E tudo o que permitirdes e declarardes próprio e legal na terra,
deve ser o que já está permitido no céu. Em outras palavras, estamos apenas espelhando os protocolos do céu. Estamos apenas espelhando a vontade de Deus. Nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. É o mesmo conceito. Se Deus não permitiria isso no céu, não o permitiremos em nossa família. Temos pessoas perdidas na família. Não vamos expulsá-las, mas não seremos religiosos. Entende? Mas se não seria permitido no céu, não deveríamos permitir em nossa igreja? Se não seria permitido no céu, né, não deveríamos permitir famílias, negócios, ministérios. Se é proibido no céu, devemos proibi-lo na terra. Se é permitido no céu, deve ser permitido na terra. Isso é outro ensinamento, você entende? Não pode proibir tudo. Se Deus está fazendo algo, então você não pode proibir Deus, certo? E por isso precisamos discernir, porque algumas pessoas pensam que é o inimigo atacando e é Deus resistindo. Isso é um outro ensinamento. Ouça: porteiros maduros entendem as leis do reino e discernem o que Deus quer dentro e o que Deus quer fora, o que ele proíbe e o que ele permite. Vemos porteiros o tempo todo na vida cotidiana. Veja, para amarrar e soltar corretamente, para permitir e proibir corretamente, você precisa conhecer a palavra. Intercessores, vocês precisam conhecer a palavra. Por quê? Porque você precisa saber o que é lícito e o que é ilícito. Você precisa saber o que a palavra já disse. Você precisa saber o que Deus já decretou, declarou e prometeu. Precisa conhecer as leis do reino. E se desconhecer, não será tão eficaz na intercessão. Agora, se você é um intercessor jovem, Deus usará você onde está, mas Ele quer usá-lo em um nível cada vez maior enquanto amadurece nele, e é uma grande honra. É uma grande honra. Então, vemos porteiros em todas as áreas da vida. Deixa eu dar exemplos práticos. Quando você vai ao cinema, eu não vou ao cinema, mas já fui. Há um porteiro, certo? O atendente lá garante que você tenha um ingresso antes de permitir o acesso ao teatro. Agora, algumas pessoas pegam aquele único ingresso e pulam de sala em sala e assistem a 4 filmes pelo preço de um. Isso é errado. Deixe-me apenas dizer que isso é errado. Quando você vai ao supermercado, há um porteiro. É chamado de caixa. O atendente garante que você pague pelas compras antes de levá-las para casa. Caso contrário, você é um ladrão. É por isso que eles têm câmeras. Esses são os vigias e os porteiros ou os seguranças. Você vê? Então, quando você liga para uma empresa para falar com um advogado ou algum outro profissional, um médico, eles têm um porteiro chamado secretário que decide se você terá acesso a eles ou não. Eles estão entre você e a pessoa que você está tentando alcançar, certo? Quando eu era editor da Charisma Magazine, eu era um porteiro. Eu decidia quais histórias entravam na revista e quais não. Eu decidia quem estava na capa. E então, peça ao Senhor para lhe dar a revelação do porteiro e um entendimento do que deve ser permitido e o que deve ser proibido em sua vida, em sua igreja, em sua região, e então use as chaves do reino de forma experiente enquanto você se coloca na brecha. Oferecemos mais treinamento na escola do www.schoolofthespirit.tv, onde você pode ser treinado. Oferecemos treinamentos mensais em centros de oração baseados no que é relevante no corpo de Cristo. Temos sessões de perguntas e respostas mensais. Temos líderes regionais que são treinadores para você. Oramos juntos mensalmente e há tanto em que você pode se envolver o quanto quiser. Junte-se a nós. Eu quero orar por você. Junte-se a nós em www.awakeningprayerhubs.com. Isso é www.awakeningprayerhubs.com. Lembre-se, há um presente gratuito para você apenas por conferir. Junte-se a nós hoje. Lance um centro e seja treinado. Junte-se a um centro ou patrocine um centro. Temos pessoas esperando por patrocínios. Então, Pai, em nome de Jesus, e nos daria uma revelação do porteiro? Levante-nos como pessoas que veem o que o céu proíbe e permite. Ajude-nos a discernir inimigos disfarçados de amigos e nos torne ousados e corajosos para ficar entre intrusos e os portões que você nos chamou para guardar. Em nome de Jesus. Amém. Lembrem-se, pessoal, contem aos seus amigos. Baixem este aplicativo. Este é o único lugar onde este ensinamento aparece. Aqui, neste aplicativo. Vejo vocês na próxima semana no Awakening Wednesdays, Awakening Live. Abençoe vocês. Tenham um dia de avanço.